Que bom ter a sua companhia mais uma vez para mais um encontro com a palavra, o nosso encontro semanal do estudo da palavra de Deus. É muito bom ter você. Nós estamos numa nova temporada, agora já a terceira temporada do ano, onde estamos estudando os livros 1º e 2º Coríntios. Se você ainda não adquiriu o seu guia de estudos, você tem a oportunidade ainda de adquirir e começar a estudar e nos acompanhar a cada semana. Hoje eu estou aqui com o pastor Cristiano, meu amigo, e nós vamos estudar juntos a lição de número 2 já dessa temporada. Amém. É muito bom ter a tua companhia, pastor. Muito obrigado, Licinha. Olá para todos vocês. Vocês estão preparados? Porque hoje o estudo vai ser incrível e eu tenho certeza que Deus vai falar diretamente ao seu coração. Amém. E como de costume, você já sabe, nós não iniciamos o estudo sem antes fazermos uma oração. Eu te convido a fazer a oração nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celeste, te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez aprender um pouquinho mais do texto sagrado. Que o seu Santo Espírito conduza o nosso estudo e que o Senhor abençoe especialmente as pessoas que agora estão nesse momento ouvindo esse vídeo, esta mensagem, e que a vida delas sejam transformadas para a tua glória, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós já falamos, essa temporada vamos estudar o livro de 1º e 2º Coríntios. Essa semana, de uma maneira especial, nós vamos estudar a mensagem da cruz. E quando a gente fala em mensagem da cruz, a gente já pensa no poder transformador, na morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados. É uma lição, assim, muito importante, porque aqui Paulo, além de tudo, ele descreve a luta que ele teve com a igreja de Corinto em especial, que era uma igreja um pouco complicada, né? Vamos combinar. Então nós vamos estudar aqui, eu te convido a nos acompanhar e interagir através da nossa rede social. Quando você quiser, manda mensagem e nós estaremos aqui atentos e orando também por você. E sim, é interessante, né, que o pastor Paulo, quando ele escreve a carta de Corinto, a gente fala assim, é uma igreja complicada, mas ele começa essa carta falando e chamando eles de irmãos amados. São irmãos amados. Então, a visão do pastor Paulo, né, do apóstolo Paulo, ela é diferente. Mas tem uma preocupação aqui no livro. E essa preocupação, que já foi falada semana passada, essa preocupação ela é o cerne das discussões. Porque agora Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz. E é interessante que logo no primeiro capítulo, ele já fala o texto da nossa lição de hoje. Versículo 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ele já começa impactando, falando assim, ó, gente, a mensagem da cruz é uma loucura. E por que ela é uma loucura? Se a gente pegar um pouquinho antes, na carta de Romanos, Paulo fala assim, gente, vocês estão olhando para a cruz e se preocupando da forma errada, porque para os romanos, o ápice da degradação moral, intelectual e social era a cruz. Então, quando os romanos olhavam para a cruz, olhavam como um sentimento de tortura, de algo assim repugnante. E Paulo, ele pega essa imagem e ele sabe que para os gregos, para os romanos, a cruz não era legal, não era interessante. Quando ele vai falar para a igreja de Corinto, ele diz assim, ó, a mensagem da cruz parece loucura. E de fato ela é uma loucura. Ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, que somos salvos, para nós que abraçamos essa mensagem, a mensagem da cruz é a mensagem da libertação, da salvação. Nossa, que coisa maravilhosa, não? Muitas vezes as pessoas olham para a cruz como um símbolo apenas e não pensam na profundidade que é a imagem da cruz. Porque ali Jesus foi crucificado, ele foi morto, crucificado pelos nossos pecados. Por isso que para eles parecia loucura, e para muitos hoje parece loucura. Mas para nós que somos salvos, a Bíblia diz, é o poder de Deus. E nós precisamos sempre nos lembrar de que se não fosse por Jesus na cruz, nós não estaríamos aqui. E é interessante assim que quando nós olhamos essa mensagem da cruz, que os cristãos cantam, que os cristãos admiram, quando eu olho, eu tenho que entender biblicamente o que o pastor, o apóstolo Paulo, ele queria falar para aquela igreja, porque eu creio que essa igreja é muito próxima da nossa igreja.
de nós, da nossa vida. E aí o apóstolo fala assim, olha, a cruz, ela é símbolo de reconciliação com Deus. O ser humano, ele estava desgarrado. Nós estávamos distantes. A cruz é exatamente essa ponte. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, é na cruz que nós somos reconciliados. Nós andávamos rebeldes, mas Jesus segura na nossa mão e no sacrifício, na cruz, nós somos reconciliados. Essa é a primeira coisa que fica muito claro na visão paulina a respeito da cruz. E a segunda coisa que eu deixei anotada aqui é, na cruz nós obtemos o perdão. Perdão. Na cruz nós alcançamos o perdão. Perdão do quê? Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. E a cruz é a demonstração suprema do amor de Deus. E é interessante que aqui fala o seguinte, que Deus salva por meio da mensagem da cruz, que contradiz a sabedoria humana. Porque humanamente pensando, é realmente a loucura, como Paulo mesmo fala. O que tem a ver? O cara vai lá morrer na cruz. Mas ele se deu por nós. Porque na cabeça dos gregos, né, e das pessoas, do universo que Paulo estava inserido naquele contexto, é assim, ó, como que Deus, como que um Salvador que vocês estão pregando, ele pode morrer desse jeito? E aí Paulo fala, é loucura, não é loucura? Mas é nessa loucura que nós temos a solução dos nossos problemas. Sabe o que é interessante, Nícia? Que Paulo faz toda essa abordagem e a cruz tem todas essas dinâmicas, mas quando nós buscamos e olhamos para a cruz, para o nosso dia a dia, nós percebemos algo que a igreja de Corinto descobriu através dessa carta. Quando Paulo fala sobre a cruz para Corinto, ele fala assim, olha, a cruz não é só a solução para o meu problema individual. A cruz é a solução para a igreja. A igreja que tem um problema, ela precisa do quê? Da cruz no centro. A igreja de Corinto, ela estava vivendo os problemas da indiferença, da vaidade, do ego, de pessoas querendo ser melhores do que outras pessoas, e a igreja estava brigando por causa de situações. E aí Paulo chama eles e fala assim, olha, a solução para a gente é colocar a cruz de Cristo no centro. Quando a cruz de Cristo ocupa o centro, os nossos egos se desfazem. E tem coisa mais maravilhosa do que isso? Eu fico pensando assim, hoje a gente lê e fala assim, nossa, como a igreja de Corinto é complicada, como eu acabei de falar. Mas nós não somos diferentes. A igreja de Corinto, eles estavam, como você falou, brigando por coisas fúteis. E eles estavam, por conta dessa picuinha, digamos assim, deixando de olhar para o mais importante, que é a cruz de Cristo. Que é Cristo. Que é a salvação através de Cristo. Eu achei interessante aqui, quando ele fala do Evangelho da Cruz, que ele fala do batismo. O batismo. Eu ouvi uma frase uma vez e que eu guardei no meu coração e eu achei muito interessante. Algumas pessoas vão para a igreja e falam assim, eu quero ser batizada. E eles entendem que o batismo é a formatura do seu Evangelho. E o batismo não é a formatura, o batismo é o ABC. É a alfabetização, é o começo da sua vida com Cristo. Assim, se a gente usar a analogia de formatura, o batismo seria a inscrição de acesso. Exatamente. Vou começar agora a cursar alguma coisa, então eu me inscrevo. O batismo seria isso. É óbvio que a gente está simplificando, mas é interessante, porque por que Paulo ele vai afirmar isso no capítulo 17, no versículo 17 do capítulo 1? É porque fica parecendo em algum momento, para alguns, que Paulo ele dá menos importância para o batismo. Mas o que Paulo está falando assim, ó? Gente, a igreja de vocês está brigando porque vocês estão falando assim, ó, fulano batizou mais, eu batizei menos, eu batizei mais. Eu mesmo, Paulo fala assim, não batizei quase ninguém. Ele até dá ele tem um leve equívoco, ele fala assim, a não ser fulano e ciclano, mas eu mesmo não estou preocupado com essa coisa. Ele não está falando que o batismo é importante, ele está falando assim, olha, para a lógica do reino e da igreja de Cristo, todos nós trabalhamos em favor do outro. Objetivo. Mas para eu trabalhar em favor do outro, o meu ego precisa ser diminuído. E só tem um antídoto para a minha vaidade e para os meus egos ser desfeito. E qual é esse antídoto? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E não tem outro caminho. Quando a gente vê aqui que ele fala que é loucura para aqueles que se perdem, eu diria para você que talvez você não esteja estudando o suficiente a palavra de Deus para entender o porquê da cruz.
Porque a cruz, assim, realmente ela parece uma insensatez, parece uma loucura, mas quando a gente para pensar que foi um grande sacrifício, que Jesus ele poderia ter desistido da cruz. Você vê que em algum momento, quando ele está orando lá, que os discípulos estavam dormindo, e ele sabia o que viria pela frente. Sim. A angústia dele era tão grande que ele chegou a suar sangue. Ele estava angustiado porque ele sabia que a morte na cruz era uma morte muito cruel. Muito. Era uma morte vergonhosa. Era o pior castigo que alguém poderia ter naquele momento. E ele passou por tudo isso. Se ofereceu, não é somente que passou. Ele se ofereceu para fazer tudo isso por nós. E aí a gente precisa tão somente aceitar. E é interessante, assim, que o peso da cruz não está no fato só da cruz. O peso na cruz está no fato de que todos os nossos pecados recaiu sobre ele. Os pecados existentes naquele momento e os pecados que ainda iriam existir. Sim. Que somam o meu e o seu pecado. pecado. Nós não estávamos lá naquele momento. Jesus, ele recebe toda a carga. E o que é pecado? Biblicamente, pecado é transgressão da lei. Então é separação. Jesus, naquele momento, ele tem uma separação com o Pai. Mas o que eu acho interessante é que Paulo, ao pensar nessa imagem e ao pensar no que foi para a vida dele, Paulo ele chama atenção e fala, olha, a cruz deve ser o centro da pregação do Evangelho. Vocês aí na igreja estão preocupados com quem está fazendo, quem está deixando de fazer, quem está cantando, quem não está cantando, quem está mentindo, quem não está mentindo. O centro da nossa mensagem, o centro das nossas preocupações e da nossa fala precisa ser a cruz de Cristo, porque é na cruz que é revelado a gravidade do pecado e o tamanho do amor de Deus. Você vê, um dos pecados da igreja de Corinto é o orgulho, né? Porque Paulo chegou no local, numa igreja orgulhosa de sua sabedoria. E às vezes nós falamos assim, um orgulho santo. Será que tem santidade no orgulho? Não. Não tem. O orgulho, primeiro que o orgulho é pecado original, é um dos pecados originais, né? Não existe, a gente brinca, e aí tem um grande problema, nós brincamos com o pecado. Exatamente. Da mesma forma que a gente brinca com a fala. O que Paulo quer falar assim, olha, todas as vezes que o orgulho ele reina, eu tiro a cruz do centro. A cruz é exatamente o ponto de eu entender, eu não mereço, eu não estou aqui por merecimento, eu não estou aqui por qualidade, eu não estou aqui por talento. Eu estou aqui porque Cristo sacrificou. Cristo morreu em meu lugar. Então, o que eu recebo aqui? Graça. E quando eu recebo graça, eu deixo de ser o que eu era e passo a ser uma testemunha. Alguém que foi alcançado pela misericórdia. É por isso que ele fala assim, olha, para os que se perdem, é loucura. Não faz sentido. Se eu não quero abraçar isso, não faz sentido. Mas para aqueles que abraçam, a cruz, ela é um absurdo. Mas por que um absurdo? Porque eu entendo que eu não mereço. A cruz trouxe reconciliação para o mundo. Ela trouxe perdão. Ela nos mostra o poder de Deus na vida de cada pessoa. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, nesse instante, mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, e você pode interagir com a gente aí, se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se que nela há salvação. E é interessante, né, Nicinha? Porque a mesma cruz que alguns rejeitam é a cruz que salva outros. A mesma cruz que para uns parece algo muito ruim, para outros que entenderam essa mensagem, é o símbolo do amor e a maior declaração de amor do universo. E aí você precisa fazer essa escolha diariamente. Qual é o símbolo da cruz na sua vida? É uma loucura? É algo repugnante? Ou é a misericórdia de Deus e o amor revelado, não em palavras, mas em ação? Em ação. Nossa, isso aí que você está falando é muito interessante, porque assim, muitas vezes nós queremos agir por nós mesmos, resolver os problemas por nós mesmos e nos esquecemos de que toda a solução da nossa vida está em Cristo. E sempre tem esse contraste, né, Nicinha? O que muda é como eu encaro, como eu enxergo. Para uns, loucura. Para outros é a salvação. Para outros, poder. Poder. Para uns, loucura. Para outros é o poder de Deus. E o que mudou aí? Não foi a cruz. É a sua visão. O que mudou aí foi o quê?
o meu e o seu coração, como o meu coração contempla o sacrifício de Jesus. E é isso que Paulo estava mostrando para a igreja de Corinto. E não só é como você aceita, mas como você reage. Porque assim, você pode até entender e ver e aceitar que a cruz existe e que ela pode te trazer salvação. Mas você precisa ter a disposição, a disponibilidade de aceitar a cruz e de querer viver com ele. Porque assim, Jesus veio para salvar todo aquele que quiser. Todo o que quiser. Você não vai para o céu arrastado. Você não vai para o céu obrigado. Você precisa querer aceitar a cruz de Cristo. E uma grande preocupação que eu tenho com o cristão moderno, e agora eu falo assim como pastor de uma comunidade, é porque em muitos momentos nós olhamos para a cruz só como um elemento histórico. Um símbolo histórico, um símbolo bonito do cristianismo. Mas nós precisamos olhar a cruz como uma experiência presente. Sabe, entende isso? Uma experiência presente no meu dia a dia. Todos os dias eu preciso refletir no sacrifício de Cristo e entender que quando Ele ocupa a centralidade, a minha história é transformada. Você agora tocou num ponto importante. A gente precisa, para aceitar a cruz de Cristo, primeiro, nos esvaziar de nós mesmos. O nosso orgulho, o nosso eu, o nosso desejo de querer aparecer, às vezes é maior do que a nossa vontade de querer andar com Cristo. E isso nos afasta dele. E aí vem um ponto interessante. Nós temos condição de nos esvaziar? Não temos. Não. A Bíblia ensina um caminho. É olhando para Cristo, esquecendo das coisas que para trás fica, eu olho para o alvo. É olhando para o sacrifício, é olhando para a cruz, é olhando para o que significa isso na minha vida que eu sou esvaziado. Quando a gente fala da igreja de Corinto, que eles ficavam ali disputando o poder, a minha mãe, ela sempre lembrava pra gente: independente da situação que você esteja vivendo, dentro ou fora da igreja, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. É o único meio de salvação. E ela falava, às vezes as pessoas ficam, mas aquele é crente, está fazendo isso errado. É porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Ela falava, não olhe nem para o pastor, nem para os membros, porque eles não vão te levar para o céu. E se você quiser seguir os passos deles, você vai se perder junto. O único meio de salvação é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. E é interessante assim, que quando a gente vai olhando, a gente não pode se esquecer. Nós somos seres que temos expectativas. Nós criamos expectativas, isso é natural, certo? Mas Deus nem sempre age da forma como nós desejamos, como nós imaginamos ou de acordo com as nossas expectativas. Deus age da forma como Ele quer, porque Deus ele é soberano. E a cruz de Cristo foi um choque. Um choque para a humanidade, um choque para o povo e é um choque para nós até hoje. Por quê? Os judeus esperavam quem? Um rei. Poderoso. A lição ela deixa muito claro isso. Claro. Os judeus esperavam um rei, um conquistador, um líder político, alguém que resolvesse o problema que eles mesmos criaram imediatamente. Um problema menor. E como é que Cristo se revela? Humilde. Morrer numa cruz, que era o maior castigo, nascer numa manjedoura. E é interessante, porque Deus ele não tinha expectativa de resolver um problema que parecia grande para o ser humano, mas era pequeno naquele momento. Deus queria resolver um problema maior. Então você vai ter novamente Paulo apontando, olha os contrastes. Enquanto os judeus esperavam isso, Deus se revelou de que forma? Um carpinteiro. Uma pessoa simples. Um servo. Olha as figuras de linguagem. Servo sofredor. Um crucificado. O problema dos judeus lá no passado é que eles não rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram a projeção que eles tinham feito do libertador. Sim. Eles rejeitaram aquilo que eles acreditavam que seria o libertador, não aquilo que a Bíblia apontava que era o libertador. Quando você fala isso, eu fico pensando aqui, imagina para eles, naquele momento que eles estavam esperando um rei poderoso, aí nasce pobre numa manjedoura, morou em Nazaré, né, que era uma cidadezinha que para eles não tinha valor, e ali estava o Salvador do mundo. Eles custaram a entender, e talvez muitos deles não entenderam, o porquê que Jesus veio daquele jeito. E ainda foi morrer na cruz, que era o maior castigo, a maior vergonha que alguém poderia passar. Mas tudo isso ele fez para nos salvar. É que é interessante, né? É bom você que está em casa, você perceber isso. Eles
não rejeitaram só Cristo, né? Eles rejeitam a forma como Deus age. Sim. E hoje nós temos esse mesmo problema. Nós muitas vezes não rejeitamos só Cristo. Nós rejeitamos a forma que Deus quer agir nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos decepcionamos com a fé, com a igreja, com Deus, por causa das nossas expectativas, daquilo que nós esperávamos que Deus fizesse ou que as outras pessoas fizessem. A cruz revela exatamente isso. Deus tem a sua forma de agir. E para eu aceitar a forma de Deus agir, eu preciso olhar com humildade para aquilo que Ele faz. E a cruz é o maior símbolo da forma como eu devo aceitar os desígnios de Deus. E quando você fala isso, aceitação da vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós queremos que Deus faça. Senhor, faça-se a tua vontade, desde que a tua vontade seja a minha vontade. E nós precisamos entender que nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos e é aquilo que Deus quer para nós. Sim. Né? Nós precisamos ter esse entendimento. Quando Jesus nasceu numa simples manjedoura, foi filho do carpinteiro, foi carpinteiro também na sua infância, ele trouxe para nós um exemplo de que simplicidade é tudo. Você não precisa viver esnobando para poder ter o poder. Você pode ter o poder de Deus na sua vida se você se entrega em suas mãos. E é a forma surpreendente de Deus agir, né? Deus, Ele quebra todas as nossas expectativas. E por que Ele quebra todas as nossas expectativas? Porque Deus, Ele não trabalha baseado única e exclusivamente na lógica humana. A lógica de Deus, ela é superior. A lógica de Deus, ela é outra. E por que isso é fantástico? Porque na nossa lógica humana nós não temos como resolver um monte dos nossos problemas. Mas quando eu entendo que Deus vai para além da lógica humana, eu posso dormir e descansar em paz. Porque tem um Deus que já tem um plano maravilhoso para me salvar. E a cruz, ela revela que eu posso confiar nos planos de Deus. Eu achei interessante aqui um ponto no guia de estudo que fala que a cruz por muitos séculos, a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. E quantas pessoas acreditam piamente? Às vezes da maneira errada. Às vezes você acredita num Deus que vai te dar tudo o que você quer. Às vezes você acredita num Deus que vai fazer o milagre só porque você está pedindo. Eu não sei se é esse o seu caso, você que nos assiste, mas não veja Deus dessa forma. Veja Deus como um pai amoroso, um pai que te perdoa, que te acolhe, que te abraça e que Ele morreu na cruz para te dar a salvação e não te dar os bens. Deus não é corretor de imóveis, Ele não é banqueiro para te dar bens materiais. Deus é um Deus de amor, de bondade, que morreu na cruz para te dar salvação. E é interessante que a igreja de Corinto, ela era uma igreja muito talentosa. E uma igreja que estava imersa a um contexto de muitas sabedorias filosóficas, sabedorias humanas, sabedorias essas que nós admiramos no nosso contexto e que devemos admirar mesmo. Sim. Certo? Mas quando eu olho para o problema das nossas expectativas, eu tenho que lembrar. A filosofia, ela tenta responder como viver, né? Como viver. Mas quando eu olho para Cristo, Cristo responde de fato assim, como ser salvo. Entende? Enquanto na filosofia eu estou preocupando assim, como que eu consigo viver, a Bíblia aponta e fala assim, é só em Cristo que você tem vida. É só em Cristo que você tem vida. E se é só em Cristo que você tem vida, você precisa compreender que você estava perdido, mas agora Cristo te resgatou por meio da cruz. Os gregos buscavam o conhecimento. E o conhecimento, ele é interessante, mas conhecimento não perdoa pecado. Vou repetir. Sim. Conhecimento não perdoa pecado. Conhecimento não transforma o coração. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava tão envaidecida do muito saber e do muito fazer, que estava esquecendo do principal, que era ter os seus pecados perdoados e o seu coração transformado. E às vezes eu fico pensando na igreja de hoje, nós como igreja, que muitas vezes nós estamos buscando tanto conhecimento, mas não estamos permitindo que o conhecimento de Cristo adentre o nosso coração e transforme o nosso viver. Exatamente. E o conhecimento de Cristo, ele vai para além
das nossas expectativas, das nossas projeções. A maior sabedoria não é saber das coisas. A maior sabedoria, Paulo já dizia, é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Essa afirmação de Paulo, ele diz que ele veio para pregar o Evangelho do Cristo crucificado. Quantas vezes as pessoas deixam, às vezes, de seguir os princípios bíblicos, deixam de ir para uma igreja, de viver em comunidade como religião, por conta do seu orgulho, da sua vontade de querer fazer aquilo que lhe convém. E a gente precisa entender que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. E a maior conveniência que nós precisamos ter é andar com Cristo, é estudar a palavra, é ter uma comunhão diária com Ele. Quando nós não estudamos a palavra, quando nós não nos relacionamos com Cristo, para nós a cruz é simplesmente um símbolo. Aí está a diferença. Aí ela passa a ser loucura. Aí ela passa a ser loucura. Aí está a diferença. A cruz de Cristo, ela não é tão somente um símbolo, ela é o único meio de salvação. Isso é tão bonito, Licinha, que eu fico olhando no texto sagrado como o apóstolo Paulo, em especial, ele reafirma, repete e repete. E ele fala assim, gente, olha para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, que os meus pecados são despedaçados. É quando eu olho para a cruz que o peso da culpa sai dos meus ombros. É quando eu olho para a cruz que eu percebo de fato o que é libertação. Eu entendo, foi pago. Você entende isso? Você entende que esse sentimento de dívida, esse sentimento de devedor, de não conseguir se livrar da culpa, do erro, do pecado, ele só é desfeito quando você para de olhar para esse sentimento. E quando você reflete na cruz de Cristo, Paulo está falando exatamente isso para uma igreja que está correndo para lá e para cá, mas vive com sentimento de culpa e com o pecado. E aí Paulo olha e fala assim, é na cruz de Cristo que os nossos pecados são desfeitos, que o perdão é alcançado. Por que o perdão é alcançado? Porque o perdão não é algo que eu faço, o perdão é algo que eu recebo, e é em Cristo Jesus que nós recebemos. E aqui é outro ponto que eu achei interessante no guia de estudo. Paulo aponta que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são essencialmente diferentes e, portanto, incompatíveis. E se nós pararmos para olhar mais detalhadamente sobre isso, realmente é loucura acreditar na cruz de Cristo. O nosso conhecimento com o conhecimento de Deus realmente são incompatíveis. Por isso que a gente precisa dele. Por isso a gente precisa dessa ligação com Ele e não nos esquecer de olharmos para a cruz. Porque daí a gente vai entender que aqui nós não somos nada, a nossa mente é finita, mas tem um Deus infinito que pode nos libertar desses maus pensamentos, eu diria, que a gente tem a respeito da cruz, a respeito de Deus. E eu achei interessante aqui um tópico que tem aqui na lição, que fala assim, Deus age de modo oposto às expectativas humanas, usando o que parece fraco ou louco, para revelar seu verdadeiro poder e sua sabedoria. É por isso que Paulo, o tempo todo ele chama a nossa atenção, ele fala, gente, para os judeus a cruz é um escândalo. Para os gregos, uma loucura. Mas e para nós? E para você? Nós. É para você mesmo, que está aí em casa, que está assistindo agora. O que a cruz é para você? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o que Cristo fez na minha vida, eu posso afirmar com toda certeza. Para nós, a cruz é o poder de Deus para a salvação dos homens. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque se nós não tivéssemos essa certeza de que Jesus um dia morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, nós viveríamos muito pior do que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo de pecado, num mundo que a todo momento tenta nos roubar a paz. Vivemos num mundo em que vemos tristeza por todo lado. Pessoas que estão desanimadas, pessoas desacreditadas, pessoas roubando, pessoas matando. Mas apesar de tudo isso, mesmo que você tenha vivido até hoje
e nós viveremos até o final, porque estamos nesse mundo de pecado. Se você aceita a cruz de Cristo, você tem a salvação. Amém, amém. É tão bonito isso, Nicinha, porque, pegando no aspecto geral, por que eu tenho que falar tanto da cruz? Porque a cruz revela aquilo que nós não podemos esquecer em momento nenhum. O que o pecado faz? Qual é a consequência do pecado? A cruz, ela revela que o mal, de fato, é um grande problema e que leva à morte. A cruz, ela revela isso. A cruz revela a dor, a opressão, o medo. Ela revela. Mas ao mesmo tempo, quando eu fixo meus olhos na cruz, ela revela que tudo isso que eu merecia, eu não recebi. E o que eu recebi? Eu recebi a declaração de um Deus que diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu recebo a maior demonstração. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim: quem morre por você numa cruz não precisa usar palavra nenhuma. E é quem verdade. morre por você na cruz não precisa usar palavra nenhuma, porque a maior declaração de amor não está nas palavras, está no ato. Só com isso a gente pode encerrar a lição. Podemos já? Podemos encerrar, porque assim, nós vimos aqui, ao longo desse estudo, a maior declaração de amor que poderia ter acontecido no universo. Jesus morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Se você que está nos assistindo ainda não conhece esse Deus, você ainda não aprendeu sobre a cruz de Cristo, sobre o poder perdoador de Deus, eu te convido a estudar mais a Bíblia. Se você quiser vir estudar conosco, nós estamos aqui dispostos a compartilhar com você aquilo que nós aprendemos e que nós estudamos a respeito da salvação que é dada de graça, apesar do preço ter sido extremamente alto. Eu sempre gosto de lembrar disso. A salvação é de graça. O preço foi pago, mas o preço foi alto. Assim, a cruz, ela é parte da nossa história. Posso dizer que a cruz é a nossa história. É a nossa história. É a nossa história. Sabe, todo mundo que tem um encontro verdadeiramente com a cruz nunca mais permanece igual. Entende isso? Por que Paulo falava tanto sobre isso? Porque Paulo teve um encontro com a cruz. Ele era perseguidor, ele estava preocupado só com as normas religiosas, com a religiosidade, e ele era violento. Porque ele queria resolver do seu jeito. Mas quando ele tem um encontro com a cruz, esse Paulo que era um perseguidor, ele passa a ser um missionário. Esse Paulo que era um religioso, que estava preocupado com as regras, e ele passa a ser um servo. E ele passa a servir os outros. Esse Paulo, que era violento, ele passa a ser um homem apaixonado por Cristo. O que mudou? O que mudou? A sua visão da cruz de Ele Cristo. encontrou Jesus. É isso que mudou. Quando nós encontramos Jesus, a nossa história muda. Quando nós olhamos para a cruz, a nossa história muda. Ellen White, ela deixa bem claro assim que depois desse encontro maravilhoso de Paulo, a cruz passou a ser o objeto supremo de análise e de estudo diário de Paulo. Nós chegamos realmente ao final do nosso estudo, muito importante. Eu te convido a continuar estudando a Bíblia, porque temos muito mais nesse guia de estudo desse trimestre. Mas eu quero terminar deixando aqui um trecho que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: a cruz é a resposta surpreendente e abrangente de Deus para os problemas do pecado. Ela é o fundamento da mensagem do Evangelho pregado por Paulo e pelos outros apóstolos a um mundo que possuía uma cosmovisão radicalmente diferente. Então eu te convido, se você tem uma visão diferente do que de fato é a cruz de Cristo, eu te convido a estudar a palavra de Deus. Nela você vai encontrar o verdadeiro sentido da cruz. Amém. Amém. E que esse seja o nosso desejo, é o meu desejo para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida. Estarmos sempre ligados em Cristo e olharmos para a cruz de Cristo como o único meio de salvação. Amém. Deus seja louvado. Que você continue tendo um encontro com a palavra e servindo a Cristo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado.
porque o Senhor morreu na cruz do Calvário e hoje nós temos a liberdade. Muito obrigado, porque é através da cruz que a nossa vida tem sido transformada diariamente. Que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor e que tenhamos uma vida transformada. Assim como Paulo teve uma vida transformada, que também possamos viver essa transformação nas nossas ações diárias. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.